Suez, disciplina de Introdução às Ciências Farmacêuticas. Hoje são 19 de maio, então nós estamos começando a gravação da nossa videoaula, né, do turno noturno. Então, eu vou acessar agora a planilha de notas de vocês, tá? Que vocês receberam a nota da prova. E eu já tenho a planilha de notas das atividades com a prova, porque o combinado foi que alguns alunos me mandariam. Então, eu estou aqui com uma câmerazinha auxiliar, eu vou passando aqui, vamos ver se vai dar certo, né? Os nomes que eu tenho aqui. Bom, eu tenho a Ana Lúcia ficou com 8, Araceli está na sala, está com 10, Douglas, 10, deixa eu ir olhando aqui, Gabriele, 9, Gabriele, 9, Isadora Michele, 10, Jéssica Lopes, 9. Eu estou olhando, gente, de acordo com a sequência de alunos na sala, tá? Não é ordem alfabética, não. Jéssica Lopes, acabei de falar. Kathleen Ferreira, Kathleen, 7. Kevin, 10. Larice Stephanie, só um pouquinho. Larice Stephanie, 10. Laila Calimério, 10. Maria Eduarda Ribeiro, 10. Matheus Felipe, Matheus Borges, Matheus Felipe, 10. Nayara Bruna, todos estão me vendo, tá me ouvindo? Nayara Bruna, 10. Stephanie Borges, 10. Tamara Alves, 10. Tayane Laurindo, 10. Algum aluno que eu não tenha falado, pessoal, tá? Deixa eu ver aqui. Me tira uma dúvida, as tarefas eram extras. A senhora falou que quem tirou 10 não precisava enviar. Caso não seja extra, lá no Classroom marcado, entreguei certinho. As tarefas, gente, Stephanie Borges, né? Stephanie, porque você tirou 10, né? Aí, no caso, não tem jeito, né, de eu adicionar outro ponto aqui, é isso? Eu não entendi a sua pergunta. Qualquer coisa, você abre o áudio para falar. Stephanie, você quer falar alguma coisa? Pode abrir o áudio, minha querida. Eu só queria tirar a dúvida mesmo, se era extra ou se era valia como extra ou se não valia nada para quem fechou, tirou 10. É isso que eu queria saber. Então, é assim, porque quem tirou 10, né, tirou 10 na prova, né? Ah, sim. Porque, entendeu? É porque tem professor que tem a Eu, nota da prova e a nota de atividade. É isso que eu quero saber. nós, na verdade, Stephanie, é assim, nós tínhamos colocado uma provinha valendo 8, certo? Mas se vocês observarem, vocês fizeram uma prova com 10 questões. E cada questão, ela valia um ponto, tá? Esse é uma incongruência como é que fala? Do formulário. Ele não divide nota. Então, isso foi bom para vocês, porque, na verdade, vocês até tiveram mais chances de acertar, entendeu? Aí, no caso, quem tirou 10 fechou a prova, né? Por exemplo, o aluno que não conseguiu tirar 10, aí eu adicionei os pontos para ele, tá certo? Era essa a questão. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu direitinho? Alô? Vocês estavam conversando no chat, né? Vocês agora querem saber desse chat.
Eu tenho que ficar olhando aqui. Ok. Tá, Ítala, você quer que olhe o seu? Eu já olhei aqui. Eu olho novamente. Ítala. 10. Peraí. Ítala Queiroz, 10. As duas Ítala. Tudo bem? Posso passar a respeito? Podemos considerar essa questão das notas resolvido? Pode ser? Pode ser, pessoal? Larissa Jordani? Ah, tá. Desculpa, eu achei que eu tivesse lido já. Olha agora, Larissa. Larissa Jordan, é Larissa Jordani Costa, né? 10. Larissa Jordani Costa, 10. Ok, Larissa? Tudo bem? Alguém mais, meninos? Alguém mais, pessoal? Vocês estão me ouvindo, gente? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tranquilo, professora. Ah, tá. Não me deixa sozinha, gente. Então, vamos, pessoal. Então, feito essa questão da prova, Beleza. agora eu quero falar com vocês que nós vamos Professora, entrar. Oi. no caso, eu vi que você mandou um e-mail para as pessoas que mandaram a atividade para você, não foi? A pessoa que citou a atividade Tá lá, você mandou um falando? É e-mail o de resposta. Breno? É Isso. Breno, né? Sim. Oi, Aí, Breno. no caso, os 2 pontos já foram adicionados, né? Quando você for Não, colocar na. não foi. Aquele e-mail é o e-mail do formulário, certo? Aquele Ah, e-mail é entendi. relativo à prova, tá? Aquilo lá é um e-mail automático, quando a gente libera a nota. Infelizmente, aquele e-mail, ele não está, porque assim, senão seria até mais prático, Breno, para nós. Aquele e-mail, ele é o e-mail da nota da prova, certo? Tranquilo, Sueza, valeu. É porque ele chegou um tempo depois de você ter falado da atividade lá, eu achei que fosse com a correção. Eu queria até tirar a dúvida. Isso não é, tá? No caso, você ouviu a sua nota, Breno? Acho que você entrou depois, você chegou a ouvir a sua nota? Ouvi sim, você falou ela e até falou da atividade que eu teria que mandar lá, que era bom estar mandando. Porque às vezes acontece de não. Mesmo que eu poste ela Isso, no Google Class, ela não chega para você. certo. Ô, Breno, mas eu acabei de falar a nota com atividade. Se você quiser, eu já olho a sua também. Eu acho que você não pegou. Não, não peguei. Se puder falar, eu agradeço, Tá, eu professora. já olho aqui para a gente passar esse assunto. Deixa eu só buscar aqui a planilha, só um minutinho. Opa, deixa eu buscar aqui, gente. É Breno e Caroline, né, que entrou depois. Rapidinho. Ficou com 10 o Breno e a Caroline. Caroline, né? Caroline 10, tá? Breno e Caroline 10. Acho que foram esses alunos que entraram depois. Então, o restante, todo mundo já está ok. Bom, ok, Caroline. Deixa eu colocar aqui Maísa Camargo. Pessoal, então agora nós vamos começar um outro assunto, tá? Nós vamos começar um outro assunto. Professora, o assunto anterior da prova, ele vai cair, a senhora vai continuar cobrando ele? Vou continuar cobrando, só que assim, a nossa prova, a próxima, segunda VA, mais de 60% dela vai ser esse assunto de agora, tá? Que é o assunto que já está lá no Google Classroom, e eu vi que alguém colocou lá no grupo de WhatsApp para vocês também. Eu não gosto muito de colocar material em grupo de WhatsApp, não, mas paciência, né? Porque, na verdade, a gente prepara tudo assim, com tanto carinho, e assim,
né? Eu não gosto. Mas, enfim, não tem problema, vocês já colocaram. Professora, precisa imprimir? Eu tenho material que, na época que a gente estava presencial, eu imprimi. Aquele material, eu complementei algumas páginas, algumas partes dele, mas aquele material continua valendo sim. Nesse momento e nas nossas próximas aulas, eu queria fazer um acordo com vocês, é importante para vocês, e aliás, eu quero também, ao mesmo tempo, agradecer a atenção de alguns alunos, tá, que têm entrado em contato com a gente, né, tem justificado. Hoje, uma aluna, eu não sei se é Rafaela, acho que é Rafaela, vou até anotar o nome dela aqui. E foi você, Breno, que entrou em contato comigo, dizendo que chega mais tarde do trabalho. Enfim, é porque assim, eu quero saber, aula passada nós falamos, Professora, não fui eu não, mas isso também não deixa de ser verdade. tá, tudo bem. Aula passada nós falamos sobre isso, tá? Da importância de vocês trazerem para os professores as dificuldades de vocês chegarem na hora para assistir às aulas. Eu, particularmente, estou fazendo a chamada, professora, mas isso vai ser lançado como falta? Eu estou fazendo a chamada para o meu controle, tá? Eu acho importante. É uma turma, pessoal, de quase 50 alunos, né? Eu acho que está boa a frequência, mais ou menos isso mesmo. É normal, alguns alunos desistem, outros têm aluno assistindo aula também no matutino, normal, tá? Mas é importante a gente saber quem é que está frequentando, porque assim, eu vou passar um trabalho para vocês. Eu acredito que na aula que vem eu vou passar esse trabalho. E esse trabalho vocês vão fazer em grupo, tá? E é um trabalho que, por exemplo, se for um grupo de 3 pessoas, o que que vai acontecer? Eu vou atribuir o ponto para o grupo se eu vir que o grupo todo está participando da aula. Não adianta um aluno fazer e os outros 2 ou os outros 3 também ganharem o ponto. Tá? É questão de justiça. Cada um tem suas dificuldades, né? E vocês também estão aí passando por uma superação, né? Internet, está na casa de vocês, sabe-se lá como, né? Tem aluno que não tem nem estrutura. Eu, aqui na minha casa, nós adaptamos a casa. Enfim, então, estamos todos na mesma situação. Então, eu estou sim, né, acompanhando a frequência. Não quer dizer que eu vou lançar falta, nem prejudicar ninguém. Primeiro, que eu não faço isso, mas é importante a gente ter a sequência. Quem é o aluno que de fato está acompanhando. Parabéns a vocês, né, pelo fechamento das notas. Acho que foram boas notas. É importante você garantir uma nota melhor na primeira nota, na primeira VA, para te dar mais conforto para a segunda. A nossa segunda VA, ela é mais complexa, tá? Ela tem mais informação. Então, naturalmente, você pode ter um nível de dificuldade maior, tá? Mas sem problema, nós estamos aqui para ajudá-los. Então, nesse momento agora, nós vamos começar um conteúdo que está lá no Google Class e vocês também já têm, que é o conteúdo de bulas. Na verdade, conceito sobre medicamentos, tá? Vou compartilhar a tela. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou tentando acompanhar aqui na câmerazinha auxiliar, que parece que não está mostrando eu, né? Que eu cortei o vídeo. Cortei não sei. Não sei por que que tá desse jeito, não. Tá me vendo, gente? Tá tudo bem, né? Bom, então, o que que é, pessoal? Quero que vocês... Beleza. Tá, eu vou voltar a participar aqui, que eu gosto de ficar olhando para a caretinha de vocês. Eu gosto de falar e arregalar os olhos, assim, para vocês me verem. Isso, tá todo mundo me vendo agora. Bom, vamos então, deixa eu compartilhar a tela lá do conceito sobre medicamentos.
Vamos aqui. Só um instante. Beleza. Todo mundo vendo aí? Conceito sobre medicamentos. Conceito sobre medicamentos. Nós começamos essa parte, pessoal, falando para vocês sobre vários aspectos dos medicamentos. Nós vamos falar sobre bulas, sobre embalagens, nós vamos falar sobre formas farmacêuticas, vamos falar sobre medicamentos genéricos, vamos falar sobre medicamentos isentos de prescrição. Então, é bastante coisa, tá? Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre bulas. Vocês estão com o caderno de vocês em mãos, pessoal? Não estão, não, professor. Então, eu vou fechar o olho, vou contar até 3, vocês correm e vai pegar esse caderno, tá? Vocês vão assistir minhas aulas com o caderno na mão. Caderno, lápis, caneta, borracha. E para quem conseguiu imprimir o material, marca texto na mão. Vocês vão fazer de conta que eu estou lá em sala de aula. Com aquele radinho na cintura, com o meu foninho. Uns falam que é da Madonna, eu prefiro da Beyoncé, porque não tem nada a ver Madonna, né, gente? Tá bom? Então, vocês correm e vai pegar o caderno para vocês anotarem, tá? Professora, eu não vou anotar não, porque eu vou imprimir, mas vai ter uns momentos que eu vou acrescentar algumas informaçõezinhas para vocês. Bom, bula é o conjunto de informações necessárias para a utilização mais segura do produto pelo paciente. Pessoal, a bula, ela é tipo um manual do medicamento. Então, você compra um secador, você compra uma máquina de lavar, você compra um aparelho de som, computador, eles têm um manual. A bula é o manual do medicamento. A bula, ela tanto é para o profissional como para o paciente. Que profissional, professora? Farmacêutico, médico, dentista, qualquer profissional. Nutricionista, né? O nutricionista, às vezes, vai fazer um acompanhamento, né? Sobre a alimentação com o paciente, aí ele pergunta, o senhor está tomando algum medicamento? Traz para mim as bulas. Tá certo que cada profissão tem as suas horas de aulas de farmacologia para melhor ampliar o entendimento dos fármacos. Contudo, o farmacêutico, é importante nós termos acesso às bulas para o desempenho da farmácia clínica. Né? O que é a farmácia clínica, professora? É a farmácia, é a parte do cuidado farmacêutico ao paciente. Tá? Então, como que a gente tem acesso às bulas hoje? Porque hoje, muito diferente de antigamente, coisas de 20 anos atrás, os medicamentos, eles têm lacre. Pessoal, há 20 anos atrás, um pouco menos, os medicamentos não tinham lacre. Então, era muito comum na farmácia você abrir a caixa, tirar a bula, ler, conversar com o paciente, depois voltava a bula para dentro da caixinha do medicamento, tá? Hoje isso não é possível mais, porque os medicamentos vêm lacrados, ou com selo, ou com o lacre da própria embalagem. Inclusive, diferente disso, esse lacre, ele comporta como um selo de segurança. Quer dizer que o medicamento, a caixa, a embalagem não foi adulterada, certo? A bula deve transmitir todas as informações relevantes sobre o produto, contribuindo para o seu uso correto. O acesso à bula de medicamentos é um direito do consumidor, tá? É um direito do consumidor. Professora, como que está na Constituição Federal? Porque na Constituição Federal tem um dispositivo, a parte da saúde, que é do artigo 198 ao 200,
tem os artigos que falam o seguinte, que ao 200, que o paciente ele tem que ter a transparência, a informação sobre os produtos, sobre o tratamento dele, isso é um direito dele. Tá? E na bula é uma forma dele saber o que ele está tomando. Pessoal, eu quero que quem está anotando, anota para mim assim, bula é de uso profissional e do paciente. Bula é de uso profissional e do paciente, tá? As bulas, legislações que orientam a formulação de bulas, tá? Então, isso é para anotar. Legislações que orientam a formulação das bulas. RDC 47, de 2009, e RDC 137, de 2003, tá? Então, voltando, né? A bula é um documento de orientação ao paciente e ao profissional. Ponto. Legislações que regram, que orientam a formulação das bulas. RDC 47, de 2009, e RDC 137, de 2003. Essas legislações, elas falam o termo que você tem que usar na bula, o tom, as perguntas, as divisões de uma bula, tá? Então, elas vêm todas as informações. Essa bula que eu coloquei aqui. Tem que dar licença? Seu quarto. Pois é. Essas legislações que eu coloquei aqui, essa bula, ela está com um foco ruim, mas ela é exatamente a bula que está lá no site da Anvisa. Tá, pessoal? Então, mas com muito esforço, vocês vão focar aí direitinho. É uma bula fictícia, tá? Para você entender a divisão de uma bula. Para você entender melhor, você vai pegar as suas bulas agora. É agora que eu quero ver. E eu vou voltar ao compartilhamento de tela aqui só para fazer muitas figas para vocês. Sabe por quê? Que eu quero ver agora todo mundo que está com as bulas na mão. Eu quero abrir, vou abrir aqui, todo mundo vai balançar as bulas assim, ó, igual na sala de aula. Abrindo as telas aí, moçada. Vamos que vamos. Cadê minha turminha? Meus meninos? Cadê, galerinha? Cadê vocês? Tô pelo PC. Espera aí, que eu já... Ai, Senhor da glória. Ah, tá todo mundo por esse PC agora. Agora eu vi mesmo essa história de PC. Vocês não vêm com essa história de PC para cima de mim, não. Cadê, gente? Vai balançando essas bulas aí. Tá vendo, Sim, professora? Ó, Tá vendo? professora. Ah, que chique, o Kevin. Quem mais tá com as bulas aí? Aqui, Tá ó, me professora, na vendo? bula aqui, ó. Douglas, Top Master Plus, Larissa, Kathleen. Cadê aqui a Laila? Balança aí, Laila. Eu tô vendo. Ah, que chique. Laila, tá de Nayara. fone e tudo mais. Nayara, né? Não é a Laila, não. É a Nayara, né? Nayara. Ana Lúcia. Fone. Cadê você, Ana Lúcia? É mesmo. Aqui. Tudo bem, Ana Lúcia? Eu. Aqui. Araceli. Tudo bem, Araceli? Tudo. Quem mais? Cadê? Eu. Isso mesmo. Cadê eu? Essa aqui que acabou de... É a Ítala, né? Que abriu. A Kelly. Não, E a professora, aqui, ó, Tamara. A Mich... Cadê? Tô com, Ai, gente. tô com as 10 Gente. aqui.
Mesmo! Deixa eu ver, Samara. Peraí, cadê? Gente, esse trem não me comporta, é Foca teimoso. aí. Cadê você? Aí, olha, gente, o tanto de bulas. Não, olha só, muito bem, parabéns. Ô, Breno, cadê sua bula? Com essa carinha de príncipe aí nessa foto, olhando. Tá jantando, é hora de jantar, não. Você janta depois da aula. Lá na faculdade, o recreio, o intervalo era 8h30. Pode guardar essa comida para mais tarde. Maria Eduarda, cadê você, meu amor? Eu quero te ver. Cadê? Ô, Sueza, Ei, não tem como compartilhar a tela, não, tem? Ah, eu tô abrindo aqui o PDF na internet. tem sim, uai. Tem como compartilhar a tela. Eu não sei, depende do seu equipamento, mas todo mundo que está na sala tem condição de compartilhar. Aí depende do equipamento, se o seu equipamento permite. Geralmente, telefones não são todos que compartilham. Maria Eduarda, eu vi você. Tá aqui, pessoal. Então, a partir de hoje, né, a vida de vocês mudou, porque nunca mais vocês vão olhar para uma embalagem de medicamento, né, para um frasco, para uma bula da mesma forma. E isso é muito importante, porque vocês são futuros farmacêuticos. Você precisa olhar para os rótulos com um olhar qualificado. Olha, sem brincadeira nenhuma, sem mentira, sem exagero, e vocês vão lembrar de mim. Então, por exemplo, muito comum nos nossos banheiros, né? Fica lá o armáriozinho, o lugar de pôr um shampoo, alguma coisa, próximo, né? Depende do banheiro de vocês, né? Do banheiro de vocês. O meu banheiro, não. O meu banheiro dá para ver. Então, geralmente o shampoo está lá e tem a formulação do shampoo. Quando vocês fizerem farmacotécnica, aí vocês vão olhar lá assim, lauril sulfato de sódio, lauril éster de sódio, cocoamido propilbetaína. Então, você vai começar a decifrar a composição daquele shampoo, daquele condicionador, do sabonete. Isso é muito importante. Por quê? Para você treinar, para você entender. Às vezes você não entende, shampoo é tudo a mesma coisa. Não é, nunca foi. Né? Você tem shampoo de 200 ml, né, que custa 80, 200, 300 reais. Por que isso? Por causa exatamente da base e do princípio ativo que ele contém. Então, isso é muito importante. Medicamento, pessoal, não é diferente. Você precisa aprender a olhar uma bula com aspecto técnico. Você não é uma pessoa comum mais, você é um futuro farmacêutico. Então, vamos lá. Vou voltar a compartilhar a tela naquela bulinha que eu tirei do site da Anvisa para a gente continuar a nossa explicação. Se você tem mais de uma bula, eu quero que você utilize as quantas você tiver, que vai ser importante para vocês aprenderem. A primeira parte da bula, pessoal, então você vai abrir todinha, e você vai ficar com essa primeira parte dela, que é o nome que está assim, identificação do medicamento. Se você olhar aqui, para essa bula aqui da Anvisa, tá vendo aqui? Aqui está escrito assim, medicamento Anvisa, um Rzinho. Aqui seria o quê? O nome comercial do medicamento. Tem bulas, e pega aí as bulas que vocês têm nas mãos, que vem o nome comercial, vem o princípio ativo e, às vezes, conforme for, vem o nome do laboratório. Eu estou com 4 bulas na mão, na verdade, estou com 3. Eu vou usar 3. 2 bulas têm o nome do laboratório, uma não tem, tá? Entenda uma coisa, antes dessa linha
aqui dessa linha contínua. Perceba que não é uma linha pontilhada. Veja, são duas linhas. Isso quer dizer que é um intervalo. Uma, duas linhas. Aqui, pessoal, diz respeito a quê? Informações, que é a identificação do medicamento, tá? Identificação do medicamento. Então, quem está anotando, tá? Primeiro item da bula é identificação do medicamento, tá? A bula, ela tem as partes, que é a identificação do medicamento e as informações ao paciente e os aspectos legais, tá? Então, divisões ou seções de uma bula. Identificação do medicamento, informações ao paciente e aspectos legais do medicamento, beleza? Dentro da identificação do medicamento, a primeira coisa que você tem é o nome dele, tá? Então, alguém tem uma bula aí de medicamento genérico? Medicamento genérico, você não vai ter o nome comercial, porque medicamento genérico não tem nome comercial, não tem nome de marca. O nome dele é simplesmente o princípio ativo. Então, qual é a diferença? Aí, na parte de identificação do medicamento, quem tem uma bula de medicamento genérico vai ter assim: medicamento, abaixo do nome do princípio ativo, aí tem o que é um medicamento genérico e tem a lei do medicamento genérico, que é a Lei 9787 de 1999. Então, essa parte é a parte de identificação do medicamento. Tem laboratórios que optam por pôr a logomarca em cima, não é obrigatório, e tem laboratórios que não, tá? Então, eu estou com duas situações, duas com e uma sem. Tudo entendido, pessoal, até aqui? Olha só, para baixo eu vou ter ainda, você tem dentro da identificação do medicamento, é muito curioso, talvez vocês não vão ter essa especificidade. Eu estou com uma bula aqui de uma vitamina, é um polivitamínico, tá? Então, lá na identificação do medicamento, que é a primeira parte, está escrito assim: Vitergan Plus com zinco, laboratório Marjan Pharma, e embaixo está polivitamínico e polimineral. Isso aí é uma identificação do medicamento, tá? Isso eu não entrei ainda na apresentação. Presta atenção que aqui embaixo já vem a segunda parte. Cadê aqui, se vocês estão vendo a setinha? A segunda parte da identificação do medicamento é a parte de apresentação, tá? Então, dentro da apresentação, deixa eu voltar aqui, que eu gosto de ficar olhando para vocês, que parece que não é a mesma coisa. Nossa, mas é ruim demais de ficar longe. Meu Deus, que eu gosto de ver vocês. Bom, vocês não vão ver, vocês vão enxergar trocado, tá? Mas aqui, essa bula aqui, ela é uma bula de medicamento genérico. Então, aqui está o nome do princípio ativo e imediatamente aqui embaixo está medicamento genérico, Lei 9787, tá? Então, essa parte aqui é a identificação do medicamento. Tem laboratório que põe a logomarca, tem laboratório que não põe a logomarca, ok? Continuando, pessoal, a parte de identificação do medicamento. Agora, eu tenho essa parte, pessoal, essa primeira seção da bula, ela é
relativo ao profissional, tá? Então, olhe um pouquinho abaixo na bula de vocês, vai estar escrito assim, em algarismos romanos, está escrito assim, informações ao paciente. Tem bula que tem o algarismo romano e tem bula que não, mas é um tópico. Localiza aí, por favor, informações ao paciente. Todo mundo deve ter localizado informações ao paciente. Conseguiram localizar aí, bem embaixo? Bem Tá. Ela é a segunda seção da bula. Pois não, Kevin? Pode falar, Kevin. Eu achei aqui informações ao paciente. A senhora pediu, não foi? Beleza. Beleza, tá? Laila, ok. Tamara, ok. A Tamara diz que o celular tá devagar, né? É a sua internet, Tamara. Mas qualquer dúvida que você tiver, eu volto e explico novamente. Tô com uma bula. Você tá com uma das bulas que eu tô? Que bom. Bom, então. Então, nós mostramos para vocês aqui as duas sessões. A primeira, ela é identificação do medicamento. A segunda, informações ao paciente. Vamos para dentro dessa, continuar lá dentro das informações da identificação do medicamento. Parte de apresentações. O que quer dizer apresentação? Apresentação, pessoal, é como o medicamento vem. Apresentação, que medicamento que é esse? Que jeito que ele é? Ele é líquido? Ele é comprimido? Ele é como? Tá? Então, é por isso que fala apresentação. Está ligado à forma farmacêutica. Forma farmacêutica é o jeito que o medicamento se apresenta, é o formato dele, tá? Então, aqui eu tenho apresentações, comprimidos revestidos. Eu tenho comprimidos de 500 miligramas e comprimidos de 750 miligramas. Pessoal, essa parte aí, ela é uma parte muito importante, por quê? Ela é importante para ambos, tanto para o profissional como para o paciente. Mas para o paciente, ela é fundamental. Por que ela é fundamental? Porque aqui eu tenho a possibilidade de entender quais apresentações de medicamento eu tenho, porque às vezes é um paciente idoso, ele não pode, ele não consegue deglutir. Aí eu preciso achar um medicamento, por exemplo, efervescente, granulado, elas vão vir, pessoal, relativo àquele medicamento, não é aquela caixinha que você está comprando. Ela vai vir em relação aos medicamentos que se encontram no mercado. Então, aqui, em termos de comprimido, eu tenho de dois jeitos. Eu tenho de 500 e 750. Ok, pessoal? Deu para entender isso? Tá? Aí depois, pessoal, vem aqui como eu utilizo. Presta atenção, eu estou em apresentação. Tá todo mundo vendo a apresentação. Tá vendo aqui, pessoal? Apresentação e depois vem uso oral. Uso adulto acima de 12 anos. Essa daqui é a indicação. É indicado para usar como? Tá aqui, uso oral. Uso adulto acima de 12 anos. Então, por exemplo, eu tenho aqui Itraspor ou Itraconazol.
é oral somente para adulto. Nimesulida, oral, adulto e pediátrico acima de 12 anos. Aí eu tenho aqui o Vitergan Plus, que é uso adulto e pediátrico acima de 14 anos. Então, aqui eu também vejo se eu tenho essa medicação, a faixa etária, né, que pode ser utilizada. Olha que bacana, pessoal. Depois vem a composição do medicamento. Quem está na indústria, né, quem trabalha na indústria, não tem tanta dificuldade para saber isso, né, que mesmo sendo um paracetamol, como é o exemplo da nossa bula, eu uso inúmeros adjuvantes farmacotécnicos para produzir um comprimido de paracetamol. Então, onde eu vejo a composição do meu comprimido? Por que, pessoal, que isso é importante? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, o paciente diabético, tá? E aí, eu tenho lá um comprimido, mas eu preciso saber se aquele comprimido, se na formulação dele tem açúcar, pode ser que tenha, tá? Então, onde que eu vou confirmar isso? Na composição, tá? Xarope. Tem xarope, a base do xarope, os xaropes tradicionais, né? Eles são a base de açúcar. Existe xarope sem açúcar para diabético, professora? Existe, mas o xarope tradicional é um xarope à base de açúcar. E onde que eu vejo se ele tem açúcar ou não? Na composição dele. Olha só que interessante. Uma amiga, até irmãzinha da igreja, a mãe dela é diabética grave. Barulho aqui na rua, pessoal. Vai desculpando aí, né? Tem jeito, alheio à nossa vontade. Pronto. A mãezinha dela é diabética grave. E aí, ela estava tomando vitamina C para melhorar a imunidade. E aí, ela me passou, a filha dela, né, que é essa irmãzinha, passou uma mensagem para mim pedindo orientação sobre alimentos ricos em vitamina C para que a mãe dela pudesse usar, porque ela não podia tomar aquela vitamina C da farmácia, porque, por que ela não pode? Não, porque ela é diabética. Eu falei, mas como assim? Não pode tomar vitamina C? Ela é alérgica? Assustei, né? Ela falou, não, é porque está escrito na bula que diabético não pode. Eu falei, olha, ela não pode tomar esse comprimido de vitamina C. Por quê? Porque na composição dele era um comprimido efervescente. Os efervescentes, principalmente vitaminas, geralmente eles vêm saborizados, eles têm flavorizantes, né? Eles têm edulcorantes, né? Que fica aquela cor bonita, laranjada, e aí até precipita um pouquinho o açúcar quando a pessoa toma. Claro, então não pode tomar, o diabético não pode, mas não é que não possa tomar a vitamina C. Ele não pode tomar aquela formulação. Como que eu sei isso? Na composição do medicamento. Uma informação importante, tá? Pessoal da indústria, pode ser que tenha isso de cor e salteado. Mas nem todo mundo, tá? Que eu gostaria também que vocês anotassem. Quando eu tenho uma formulação líquida, ao invés de eu usar o termo excipiente, eu uso veículo, tá? Quando é uma formulação sólida ou semissólida, eu uso excipiente, tá? O excipiente e o veículo é todo aquele composto inerte a efeitos terapêuticos, tá? Mas que são adicionados à minha formulação base para
incorporar o meu princípio ativo na formulação, tá? Então, por exemplo, você pode utilizar às vezes o amido, né? O talco, são várias situações, tá, pessoal? São adjuvantes farmacotécnicos, né, que você utiliza na formulação. Douglas, né? Nós temos químicos aí assistindo aula, né? Que pode dar um show aí para nós, mas é isso. Nesse momento é isso que vocês precisam saber. Vocês vão ter isso, assim, bem detalhado na aula de tecnologia farmacêutica, na aula de farmacotécnica, até porque, pessoal, hoje a tecnologia na produção de fármacos, e é aí que está na composição dos produtos, né? Eu tenho, por exemplo, medicamentos, cápsula, que você coloca dentro de uma bomba e você aspira, né? A cápsula é 100% de absorção ultra rápida, né? De comprimidos sublinguais que você coloca, claro que são caros, mas é tecnologia farmacêutica. E isso implica para você onde? Na composição, tá? Na composição do fármaco, tá? Então, excipiente é para produtos sólidos ou semissólidos. Veículo é para produtos líquidos. Então, eu tenho tudo isso aí nessa parte da composição. Pessoal, a partir daí, eu tenho, olha para a bula de vocês, lá na bulinha de vocês. Vem a segunda parte, que está escrito o quê? Informações ao paciente, tá? Informações ao paciente. Vamos dar um passeio aí na bolinha de vocês, para vocês entenderem o que vem a ser essas informações ao paciente. Vamos olhar. Então, você pode observar que elas são todas numeradas, tá? Todo mundo dá uma olhada aí nas bulas que vocês estão nas mãos. Todas numeradas. E quem tem mais de uma bula, pode ver que a numeração, ela é padrão. Então, o item 1, em todas as bulas, tá? É para que este medicamento é indicado, tá? Então, isso é norma técnica da Anvisa. Para que esse medicamento é indicado. Pergunta 2. Como esse medicamento funciona? Como esse medicamento funciona? A pergunta, pessoal, mais técnica, que ela é de extrema relevância, tá? E aqui, tanto para o profissional como para o paciente, porque embora esteja dentro da sessão do paciente, vai lá na pergunta número 4, para vocês verem. Dê uma olhada lá na pergunta número 4. Qual é a pergunta que está aí? O que devo saber antes de usar esse medicamento? Será que um paciente dá conta de interpretar isso daqui na gravidez, na amamentação? Medicamento nunca deve ser tomado enquanto utilizar outros e tal. Isso aqui é super técnico. Mas o paciente, ele, no mínimo, ele tem que ter isso aqui transcrito para que isso é transparência, tá? Para o paciente. Então, na verdade, as informações que vocês precisam saber dessa etapa. É a segunda seção dentro da bula, que ela está indicada como informação ao paciente. Primeira seção é identificação do medicamento. Segunda, informações ao paciente. Terceira, que é lá no final da bula, depois eu vou pegar com vocês, que são os dizeres legais ou aspectos legais do medicamento. Voltando lá na frente, lá nas nossas informações ao paciente, vamos, então, passear aqui um pouco. Vai lá para mim, pessoal, lá na informação número
Deixa eu ver aqui. Número 6. Número 6, tá? Que é relativo à posologia. Indicação terapêutica. Número 6. Qual que é a pergunta que está aí? Como devo usar esse medicamento? Todo mundo é essa mesma pergunta? Todo mundo, pessoal? Responde aí para mim, que eu sei que está Isso mesmo, dormindo. professora. Número 6. Como devo Isso. usar este medicamento? Beleza. Vira e mexe, eu vou falar com vocês aqui. Acorda, moçada. Então tá. Como devo usar esse medicamento? Aqui, pessoal, é relativo à posologia, dose, tempo de uso e indicação. Então, por exemplo, depende do fármaco, tá? E da indicação, tá? Professora. Então, sim. Eu trabalho em uma drogaria. Aí, assim, tem muito contato com bullying, essas coisas tudo. A gente lê a todo momento, tal, quando vai fazer indicação e coisas do gênero. Só que uma vez chegou uma receita de um medicamento, Condroflex. Ele é glicosamina com condroitina, se eu não me engano. Sim, conheço. Aí é para repor cartilagem. Aí o médico, ele tinha prescrito 2 sachês, no caso. E vem a caixa Seriam... com vários, né? Acho que é com 10. Não, a caixa, ela vai, de sachê ela é com 30, mas enfim. Aí, o sachê, cada sachê ele ia com 1,5 grama de glicosamina e 1,2 grama de condroitina. E também tinha um comprimido, só que cada comprimido tinha 1/3 da dosagem da caixa. Certo? Ou seja, se um tinha 500 e 400 miligramas e o outro tinha 1,5 grama e 1,2 gramas, certo? Sim. Aí o médico tinha passado para ele tomar 2 sachês. Então, no caso, a posologia em comprimidos seriam 6 comprimidos, certo? Certo, entendi. É isso mesmo, né? Só que na bula estava descrito que o medicamento só devia ser tomado uma vez ao dia. No caso, o sachê. Certo. Breno, hoje em dia é muito comum, tá? A bula, ela é uma diretriz, tá? Não quer dizer que precisa ser exatamente como está proposto aqui. Até porque, Breno, essa pergunta sua ela é muito pertinente, vocês vão ver isso comigo no 4º período, quando vocês forem ver farmácia clínica. Na farmácia clínica, nós temos uma premissa, tá? Que é a seguinte, é uma frase. Medicamentos não têm dose, pessoas têm dose, tá? Depende do problema do meu paciente, para eu saber a forma de adequar. Agora, é muito comum, e aí isso dobra o nível de responsabilidade para o farmacêutico, porque assim, medicamentos não têm dose, pessoas têm dose. Isso abre a prerrogativa para o médico fazer o arranjo de doses necessárias, assim como para o farmacêutico. O que é grave nisso, tá, pessoal? Se vocês aqui alguém tem parente médico aí, se tiver também não tem problema não, porque eu estou falando numa boa e é a pura verdade. O problema é que os profissionais prescritores, eles não têm muita informação sobre posologia. Então, muitas vezes, pode aparecer na farmácia, e você sabe disso, Breno. Se você trabalha no balcão, você vê isso sempre. Poxa, professora, eu vejo sim, já chegou receita de Esogastro, que é a base de claritromicina e amoxicilina, para a pessoa não iniciar o tratamento com lanzoprazol para preparar o estômago, ou seja, a pessoa já não faz a preparação do estômago para proteger a parede estomacal e tem que tomar 14 dias de amoxicilina e claritromicina. Pois é. Então, assim, Breno,
isso é mais grave ainda para a responsabilidade do farmacêutico. Então, sempre o farmacêutico tem que estar atento. Por quê? Porque às vezes acontece de aparecer prescrição totalmente avessa à orientação geral, entendeu? Então, por exemplo, eu quando tinha farmácia, eu já recebi prescrição para pessoas adultas mandando tomar 15 gotas de diclofenaco de sódio de 8 em 8 horas. Adulto, homem adulto, massa corpórea pesada. Diclofenaco de sódio é o cataflã, né, conhecido. Vocês ainda não conhecem, né, medicamentos, nomes comerciais, a maioria. Mas será que 15 gotas de cataflã vai fazer efeito para uma pessoa adulta? Nunca nem foi preciso, nem aqui nem na China. Professora, seu áudio cortou. Não estou escutando. Professora, não está saindo o áudio. Ninguém está ouvindo. Luísa, ainda está sem áudio. Será que o problema foi no microfone? Estão me ouvindo agora? Voltou. Espera aí. Me ouve? Só que tá com muito eco. Um eco muito forte. Tá, espera aí. Acabou, não tô ouvindo mais. Não tô ouvindo. Me ouve agora, meninos? Agora deu certo. Me ouve, né? Porque, na verdade, eu peguei uma alternativa 2 aqui. Vamos lá. Só para a gente concluir, pessoal, essa parte da parte da questão 6 da bula. Então, todo mundo entendeu? Essa é a parte de posologia, de dose, de horário dos medicamentos, tá? Então, eu tenho aí como esse medicamento funciona. A parte 4 é extremamente importante, porque é o que devo saber, né, antes de usar o medicamento. Aí, pessoal, nós vamos agora lá para o final, lá para a pergunta 9 da bula de vocês. Localizem aí a pergunta número 9. O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada desse medicamento? Essa pergunta, antigamente, pessoal, ela era assim: o que fazer em superdosagens? Tá? Porque era assim que vinha nas bulas, superdosagem. E aí ficou mais direta
né? Porque o que fazer se alguém tomar mais? Porque, na verdade, não é uma superdosagem. Pode alguém acontecer um acidente, uma criança tomar, né? Enfim, são várias possibilidades. E aqui, pessoal, tem o procedimento. Então, por exemplo, em caso de grande quantidade desse medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou a bula do medicamento. Vocês viram que essa escrita, ela está em negrito, e quem tiver com 2 bulas ou 3, você vai ver que ela também é obrigatória, né? Em todas as bulas deve constar essa mensagem também, tá? Em caso de grande quantidade, procure rapidamente socorro médico. Tudo bem, pessoal? Beleza. Aí vamos lá para a última parte, que é a parte legal. Os aspectos legais da bula, que é em seguida a parte 9. Aí vocês vão ver aí, está escrito assim: registro MS, ou MS apenas, ou só rege MS. Todo mundo achou essa parte aí? É lá no final da bula, depois da questão 9, depois da pergunta 9. Acharam aí? Acharam? Acharam, pessoal? Ok. Então, está escrito assim: rege MS número. Começa com que número essa sequência numérica aí, pessoal? Qual que é o número primeiro aí de todo mundo? Tem alguém com algum número diferente de 1? Todo mundo é 1, né? Beleza. O 1, ele é o número atribuído a registro de medicamentos no Brasil. Preste atenção que eu estou falando de medicamentos. Não é mel, que é alimento, né? Não é medicamentos alopáticos, todos eles começam com o número 1. Preste atenção, quantos algarismos tem essa sequência aí, pessoal? Conta todo mundo. O primeiro é 1. Então, 1, depois vem uma sequência de quantos? 4, depois mais 4, então no total de quantos? 9. Todo registro de medicamentos tem 9 dígitos. O seu CPF, 588, 688, né? O CPF também não tem uma quantidade de dígitos diferente da identidade, né? O CPF tem uma quantidade de dígitos. Então, os medicamentos, eles têm 9 dígitos e começa com o número 1, tá? Por exemplo, pessoal, eu estou com esse medicamento aqui. Esse medicamento é importado. É uma vitamina que eu trouxe dos Estados Unidos, tá? Mesmo que seja vitaminas, é medicamento. Então, esse aqui, vocês estão vendo, né? Tá um reflexo aqui, tentar diminuir. Professora, Tá? Oi? os manipulados, ele também tem MS? Não, não tem. Da aula que vem, acho que na aula que vem nós vamos falar de manipulados, tá? Aí, quando terminar aqui, eu vou pedir para vocês, eu até estava com uma aqui, mas a aula que vem eu vou pedir, quando a gente vai entrar em rótulos, tá? Porque essas características, tá? Nós estamos falando de bula, né? Em primeiro lugar. Eu peguei esse daqui, porque esse medicamento aqui, ele não vem bula. A bula dele está aqui na embalagem, tá? Então, tem esse tipo de situação também. Mas, assim, a aula que vem, provavelmente, já dê para a gente entrar em rótulos. E aí eu vou falar dessa particularidade dos medicamentos manipulados. Bom, esse medicamento, eu estava falando para vocês, ele é um medicamento fabricado nos Estados Unidos, e aqui, pessoal, é claro que ele é totalmente diferente, né? Então, se eu procurar, por exemplo, essas informações, né, desse RGMS, não vai estar.
Porque MS é de Ministério da Saúde, tá? Então, voltando aqui. Espera aí, deixa eu voltar. Não vou compartilhar a tela, não. Vou só colocar vocês aqui, todo mundo, para a gente ficar se vendo aqui. Bom, o que mais que é importante a gente estar vendo aqui nesses aspectos legais? Farmacêutico responsável, tá? Produção de medicamento, responsabilidade técnica de indústria farmacêutica é atribuição privativa de farmacêutico, tá? Então, vocês não vão ver outro profissional que não farmacêutico responsável técnico por um medicamento. É diferente, por exemplo, de cosmético, né? É diferente, por exemplo, de um produto de limpeza, saneantes, né? É diferente, tá? Então, medicamento, quem que é o farmacêutico responsável? Quem que é o profissional responsável? O farmacêutico. No caso aqui, eu estou com medicamentos, nenhum desses que eu estou em mãos é daqui de Goiás. Essas bulas minhas são bem antiguinhas, mas tem vários aqui. A Ana Lúcia deve estar com algum aí, deve estar, né, Ana Lúcia? A maioria deles é de Minas Gerais. Depende, tá? São Paulo é o maior polo, né? São Paulo é o maior polo farmacêutico do Brasil. Goiás é o segundo. E o Assim, maior em produção de genéricos. Os que têm o nome dos farmacêuticos, a CRF, maioria é de Minas Gerais, pelo menos assim, dos que eu me lembro de cabeça. Uhum. Não, mas isso, viu, Breno? É o Breno que está falando, né? Deixa eu te contar. Isso mesmo. Isso aí, meu querido, depende dos laboratórios que a farmácia trabalha. Eu não sei qual a farmácia que você trabalha, mas quando você trabalhar numa farmácia com um mix mais variado de produtos, você vai começar a ver essa diversidade de laboratórios, porque Minas, por incrível que pareça, lá não é um polo farmacêutico de expressão. Minas, se eu não me engano, fica em quarto ou quinto lugar, tá? Então, é porque a farmácia que você trabalha tem muito, se eu não me engano, lá em Minas é o quê? É a MS? Eu não lembro qual que é que tem em Minas. Então, por exemplo, no nosso... Ana Lúcia, qual que é a farmacêutica responsável aí na sua? É a Ana Lúcia, né? Como é que ela chama? A farmacêutica da Vitamedic? Angelina, isso. Por exemplo, tem alguém com medicamento da Brain Pharma? Aí? Tem alguém com medicamento da Neoquímica? Ou de alguns, que Brain Pharma é uma hold, né? Tem alguém? Teuto? Porque a Teuto... mas a Teuto é um farmacêutico só. Eu queria o exemplo lá da Neoquímica, porque depende do tipo de medicamento, que uns é Neoquímica, outros são outros laboratórios, aí me parece que cada linha de produção é um farmacêutico diferente. Eu tive essa impressão. MS, né? MS, quem que é o farmacêutico? É o farmacêutico. Bom. Do Teuto é André Cavalcante. É a Andréia, né? Isso. Gente, a Andréia, te contar a história, quem é Teuto? A Andréia entrou no Teuto como trainee, viu? E hoje ela é a farmacêutica Top Master Plus do Teuto. A Angelina também tem uma história muito bonita. Farmacêutica Top Master Plus. Eu sou fã dessas meninas porque, assim, é uma área que as mulheres têm desbravado, porque antigamente era tudo só homem, só via farmacêutico responsável. Adriano Pinheiro, né? Esse é da... Quem que é esse? EMS, né, Eduarda? Bom, vamos lá. Continuando aqui, só para a gente fechar. Vai ter o conselho, que é o CRF, no caso meu aqui é São Paulo,
Esses que vocês estão vendo depende do estado. Pessoal, vamos lá para o saque. Todas as bulas têm que ter o saque, pessoal, tá? É obrigatório ter o saque. Pode procurar aí na bula de vocês que deve ter um saque, tá? Tá aí, saque, né? Serviço de atendimento ao consumidor. Se não tiver saque, tá lá assim, 0800 alguma coisa, fale conosco, alguma coisa do gênero, tá? Mas tem que ter o saque. É obrigatório. Ou tem o 0800. Outra coisa importante, as bulas passaram a ter data, tá? Então, aqui eu tenho bula de 2018, de 2014 e outra bula de 2018. Então, elas passaram. Professora, a minha bula não tem data, que é a última informação, tá? Assim, ó, esta bula foi aprovada pela Anvisa em 2018. Por que tem essa observação? Porque as bulas começaram a ser fiscalizadas e modificadas, o layout delas, em 2003, que é aquela legislação que está lá na nossa apresentação, né, que eu pedi para vocês anotarem, tá? Inclusive, isso vai cair na prova para vocês. Claro que vai, tá? Que é essa informação aqui, tá, gente? Então, olha só, a partir de 2003, né, as bulas, a partir da resolução 137, elas começaram a ser fiscalizadas. Professora, mas 2003 até hoje é porque a indústria ela tem um prazo para adequar à legislação. Não é simplesmente assim, ou indústria farmacêutica, a partir do mês que vem, você não pode usar essa bula mais. Para o pessoal que trabalha na indústria, vocês sabem, né, que isso eu nem sei se fica armazenado na própria indústria, essa cartonagem, né? Não é, porque a indústria ela faz as suas compras de acordo com a sua programação. Então, ela tem a Anvisa, a agência regulatória, precisa, no meio termo, compensar também esse investimento que a indústria fez. Ela não pode simplesmente mudar a bula esse ano e, a partir do ano que vem, já determinar que a indústria tenha bulas novas, tá? Por que não? Porque a indústria, ela trabalha em cima de margem de segurança. Exemplo, pessoal, nós estamos numa pandemia. Quem trabalha na indústria farmacêutica está vendo que o tanto que alterou a rotina da indústria, né? Ontem eu conversando com a Ana Lúcia, ela inclusive ressaltou isso. Tem indústrias que tiveram que comprar máquinas, dobrar os turnos. Por quê? Porque a demanda, tá? E assim sucessivamente nas farmácias. Se aumenta na indústria, porque aumentou na farmácia. Então, essa cartonagem, ela é programada, assim, para 5 anos, né? Um exemplo que eu estou dando, tá? Porque, assim, não dá para ter o produto e não ter a previsibilidade da cartonagem, das bulas, da embalagem, tá? Deixa eu abrir o chat aqui, que alguém está fazendo uma pergunta a respeito dos medicamentos genéricos. Uai, a minha não é genérico. Será que tem a ver? Nimesulida, minha bula da AMS, o farmacêutico, é não, deixa eu te falar. Porque é o mesmo laboratório e tem farmacêuticos diferentes. Na Neoquímica, gente, a Brain Pharma é assim. São vários farmacêuticos, é uma holding. Né? Então, tem a seção da Mantecorp, tem a Cosmed, isso é normal. Na EMS, não é o caso, porque a EMS não é hold, mas pode ser que lá eles tenham a divisão por linha de produção. A respeito de ter o nome do medicamento, do princípio ativo, e não ser um genérico, vocês vão ver comigo o que é um medicamento genérico. É porque é opção do laboratório, ele não quis produzir
com nome comercial, mas não é um genérico. É um medicamento vendido pelo seu princípio ativo. Também pode acontecer isso. Ok, pessoal? Meninos, vamos lá. Só para vocês entenderem onde nós estamos aqui no nosso material. Entendido? Ana Luz, deixa eu ver aqui. Vamos lá no nosso material para vocês verem a nosso próximo. Deixa eu só finalizar aqui. Então, das bulas. Aqui, nós temos só um resumo, tá, gente? Isso aqui está dentro desse manual aqui, Guia de Redação de Bula, que eu printei só para curiosidade de vocês, tá? Então, as bulas, elas têm frases curtas, voz ativa, imperativa, né? Então, faça, tome, o que deve ser feito, né? Então, as linguagens, elas são diretas, né? Então, o item aqui, número 1, regra 1, frases curtas. Regra 2, voz ativa. Regra 3, verbos ao invés de nomes, porque o verbo, ele dá ação na frase. Linguagem comum, prefira palavras e termos específicos, concretos, para melhorar a linguagem. Evitar orações subordinadas. As orações subordinadas, elas são longas. Evitar, lá no número 2, aqui 2, eu estou tentando passar aqui o mouse, mas ela é um pouquinho lento, né? Dá o delay. Regra 9, evite termos técnicos, use apenas termos técnicos quando não tiver outra possibilidade. Evite nomes compostos, não fique irritando, usando uma linguagem difícil, irritando o leitor. Não use jargões médicos, não faça o leitor perder tempo com informações que não são importantes para ele. Quer ver o que mais aqui que eu acho importante? A orientação para usar parêntese, travessão, caixa alta e negrito. Item 6. Use caixa alta e negrito para os títulos em forma de pergunta. Tá? Mantenha o uso do negrito para os subtítulos em destaque. Você pode olhar isso na sua bula. Tá? Então, aqui é o manual de redação de bulas, né, que a indústria farmacêutica utiliza. Né? Então, construa parágrafos em torno da informação principal. Item 9. Siga os parâmetros mínimos de formatação. Evite excesso de recursos gráficos. Eu não sei se vocês têm alguma bula que tem um gráfico. Deixa eu pegar aqui para vocês, porque a minha tem. Eu não sei se a de vocês tem. Mas ele tem que ser, pessoal, direto. Tá? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, bem de pertinho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu só apagar esse refletor aqui, que às vezes melhora. Vocês conseguem ver os meus quadrinhos aqui na minha bula? Ou está muito ruim, pessoal? Está muito ruim? Consegue ver? Aqui, ó. Tá vendo os quadros? Isso aqui que a gente chama de recursos. Dá para ver, né? É só para você ter uma noção o que é recursos gráficos. São tabelinhas, né? Que geralmente... Deixa eu dobrar assim para ficar mais... Aqui, ó. São tabelinhas. Tá? Que geralmente elas são usadas no como devo usar esse medicamento, tá bom? Então, pessoal, essa parte de bulas, né, uma parte bastante agradável, né? Ficamos aqui, então, para isso. Na próxima aula, deixa eu ver aqui, que nós já vamos entrar, até para eu pedir vocês para preparar o material. Vamos ver aqui o que é que precisa. A gente finaliza, né? Que isso aqui é só um resumo mesmo. Aí eu vou entrar em posologia, dose, efeito colateral, rótulo,
tá? Então, aula que vem, eu preciso de medicamento que tenha rótulo, pode ser o manipulado. Olha só, rótulo de medicamento manipulado. E as caixinhas dos medicamentos, tá certo? Isso para a nossa aulinha que vem. Professora, pode explicar novamente sobre a data da bula? Bom, vamos lá. A data da bula, vamos ler devagarzinho o que quer dizer. Esta bula foi atualizada conforme bula padrão aprovada pela Anvisa em 21/8/2018, tá? Outra bula minha. Eu tô cheia das bulas, arrasando com as bulas. Esta bula foi atualizada conforme bula padrão aprovada pela Anvisa em 27/6/2014. A de vocês aí, eu não sei qual é o ano que foi aprovado a bula padrão. Mas, por exemplo, a Ana Lúcia, né, que é do laboratório Vitamed, que deve ter uma data de aprovação das bulas. Por que eu estou falando Ana Lúcia? Porque eu tenho informação que informação, assim, a gente conhece, graças a Deus, muita gente aí do Vitamed, e é um laboratório que estava em constante renovação de registro, né, dos medicamentos. E para renovar o registro, pessoal, tem que renovar, tem que apresentar a bula padrão. Então, essa informação aqui, a bula padrão do meu laboratório aqui, que eu estou, que é a Eurofarma, foi aprovada em 2014. Tá? A de vocês é a data que está aí. Então, cada laboratório tem a sua, né? Entendendo que a primeira resolução definindo um padrão de bula saiu em 2003. A partir disso, as indústrias tiveram um tempo para se adequar. Se eu não me engano, pessoal, foram 5 anos. Tá? Então, 5 anos. A partir de 5 anos, as indústrias, da publicação da resolução, as indústrias... Ótimo, beleza. Ana Lúcia, obrigada. As indústrias tiveram que renovar os seus registros. O medicamento, pessoal, é renovável o registro dele a cada 5 anos. Tá? Então, a cada 5 anos, a indústria farmacêutica, os assuntos regulatórios da indústria, tá? Quem é da indústria sabe aí os assuntos regulatórios, né? Ele trabalha só em prol disso. Tá? De identificar, de submeter registros, renovação, mudar a planta de produção. Então, às vezes, um medicamento, às vezes era um medicamento que não era genérico, mas a indústria quer passar a produzir, porque vamos supor, a indústria ela já produz o paracetamol com nome comercial qualquer. Se ela já tem esse medicamento na sua linha de produção, por que não produzir genérico? Claro, ela vai pagar, ela tem que fazer um investimento, ela tem que pagar pelos testes, mas para ela pode ser interessante, então ela renova esse registro. Sobre o registro de medicamento, no Brasil, é todo aquele número 1, tipo do documento, número, quantidade registrada. É isso mesmo. É tipo um documento ou número com quantidade. O número do registro do medicamento é esse com 9 dígitos. Tá? É o número do registro do medicamento. Então, o que quer dizer isso? Lá na Anvisa, na pasta do medicamento tal aí que vocês estão na mão, essa é a identidade dele. Então, vamos supor, medicamento, vamos aí, Visolente, né? Que é esse medicamento aí da Vitamedic, né, Ana Lúcia? Esse medicamento que vocês têm de uso de lágrima artificial. Acho que é Visolente, né? Que chama. Beleza. Então, ele tem um registro.
Aí, para eu saber qualquer coisa desse medicamento, na Anvisa, qualquer coisa, como que ele foi produzido, a planta base dele, a base dele de produção, lá na Anvisa eu não falo nome, eu falo número de registro. Visa lágrima, né? Ok. Ok, pessoal? É isso. Ele perde o registro automático. Inclusive, já teve um caso de uma indústria que não renovou o registro e continuou vendendo medicamentos. Não é aqui em Goiânia, não. Foi em outro estado. Em Goiás, não. Foi em outro estado. E não renovou o registro e continuou comercializando. O que aconteceu? Interdição, lacre da indústria, preso o farmacêutico e o proprietário da indústria. O que configura o quê? Vendendo medicamento impróprio para o consumo, porque não foi atualizado o registro. Certo? Ok? Bom, né? Gostaram, né? Bem, pessoal, é isso. Hoje nossa aulinha foi Top Master Plus, né? Quase 2 horas de aula. É assim que eu gosto, tá? Vocês aprovam aí, pessoal. Alguns aluninhos que entraram depois, eu vi aqui o Breno, a Caroline, a Maísa. Solução é recipiente também. A solução, ela é veículo, tá? Porque ela é líquida, né? Solução, ela é veículo, tá bom? Oi. Diga, pessoal. Abre o áudio, gente. Abre o áudio para a gente conversar. Abre os áudios. Professora, é porque eu tô com a bula de um colírio, maleato de timolol. Aí a senhora tinha dito assim que todo líquido é veículo, né? E sólido e semissólido é Recipiente. recipiente. Esse é o normal. Isso. Aí tá aqui recipiente nesse maleato de timolol, é genérico. Pode até estar, mas não é isso, tá? O convencionado é veículo para soluções líquidas. Está errado, né? Depende, aí no caso, deixa eu te falar como é que funciona. Para produção, eu não sei, o maleato de timolol, a base dele, o princípio ativo dele pode ser um pó, tá? Pode ser um pó. Então, ele foi diluído para tornar um colírio. Não sei como é que ele vem, né? Eu não sei. Às vezes até tem uns colírios que você tem que agitar, né? Mas assim, em vias de regra, pessoal, isso, em vias de regra, o veículo é a substância aditiva de formulações líquidas, veículo, tá? Líquidas. Oi, pessoal, travei aqui, né? Vocês estão me vendo, gente? Para mim tá tudo normal aqui. Engraçado, para mim está tudo parado aqui a tela. Então, vocês estão me escutando, vendo direitinho, né? Mas tá demais. Quem tá perguntando se tem sorteio? Ah, mas é demais, gente. Tem sorteio hoje não. Cambada. Tem não, meus amores. Oh, entendi. Então, soluções. Gente, vamos antecipar essa explicação para vocês. Eu vou lá mais no final. Nós vamos ver uma parte que chama formas farmacêuticas. Está dentro desse material aí. Formas farmacêuticas, estou explicando o que é uma solução, o que é um xarope, um colutório, uma cápsula, uma drágia, um comprimido, um óvulo vaginal. Tá. Solução
solução é uma mistura, né? É um líquido, a mistura de líquidos de uma fase só. Isso é uma solução, tá? Vocês vão ver isso mais na frente. Então, assim, a solução, quando você entende uma solução, é um líquido, tá? Então, uma solução de cloreto de sódio é uma água com cloreto de sódio, né? Então, a solução, diferente, né, de emulsão, diferente de suspensão, né? A solução, ela tem uma fase só, tá? Então, solução é um meio líquido onde você tem uma fase só, você não tem a separação, né? Então, você diluiu um sal, diluiu um composto e ele ficou homogêneo, formando uma solução, tá? Então, você olha, por exemplo, para uma solução de água com cloreto de sódio, você não vê a divisão dela. Diferente, por exemplo, água com farinha, né? Farinha de mandioca, né? Que ela pode até misturar, mas depois ela decanta, ela, né, separa. Então, não é uma solução, tá? Então, eu tenho a suspensão, eu tenho a emulsão, né? Que é a água em óleo, óleo em água, você agita, elas misturam, mas depois elas separam. A solução é um líquido de uma fase só. Isso é solução, ok? Então, sendo um líquido, é mais adequado eu chamar veículo, tá? É mais adequado eu chamar veículo. Ah, o laboratório tal colocou recipiente. Recipiente colocou, mas o apropriado para o líquido é veículo. Uma outra informação que talvez eu não tenha falado, acho que não falei. Aí no recipiente, tá assim, QSP, tá? Isso é importante vocês saberem. Quantidade suficiente para, tá? QSP, ou seja, o recipiente para a fabricação desse comprimido aqui, no caso do meu, de nimesulida, e o recipiente é o quê? Glucosato de sódio, celulose, lactose, amidoglicolato de sódio, esses são os recipientes, tá? Óleo vegetal hidrogenado, olha para você ver, óleo, pessoal, óleo é líquido, mas está dentro do grupo de recipientes, porque são vários compostos. Aqui, quantidade suficiente para, está escrito QSP, essa sigla QSP é quantidade suficiente para. QS, quantidade suficiente, ok? Isso é importante também, que está lá na bolinha. Biosintética, laboratório de Minas, é isso? Deve ser. Está pronta para o sorteio, né? Ah, do colírio. Tá certo. Tudo bem. Pessoal, certo, certo. Mas não quer dizer que está errado, não, gente, tá? Não vamos colocar que esteja errado. É mais adequado, tá? A utilização de produtos, de aditivos, né? Líquidos. O termo mais utilizado é veículo, tá? Você vai, às vezes, xaropes, né? Alguma coisa assim, você vai ver muito isso, veículo. Pessoal, obrigada, vocês já estão me despedindo já, né? Vou ter que sair, professora. Não, senhora, vocês vão me esperar. Agora eu peguei vocês. Gente, mas foi ótima a nossa aula, graças a Deus. Quase 9 horas da noite, nós ainda estamos em aula. Quero agradecer vocês, foi ótimo. Aula que vem, preparem os rótulos, as embalagens. Muito obrigada pela participação. Tenha uma ótima semana. Hoje ainda é, né, terça-feira. Fiquem com Deus, tá? Muito obrigada. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tá, Edwin, né? Ednan.
Tá, Ednan, já coloquei, anotei aqui, Ednan, obrigada, viu? Eu anotei Caroline, Maísa Camargo, coloquei aqui para pôr presença para você. Acho que foi só vocês, né, que entraram depois. Responde lá no WhatsApp, o quê? No WhatsApp? Professora, responde lá no seu WhatsApp, porque ele e nem tá na chamada. Leovani. Quem é Leovani? Ele, ele é um aluno que não está na sua chamada porque ele não está participando das aulas porque ele está na fazenda. Aí Ah, ele está tentando falar com a senhora. Aí tá. Quem depois fala? responde ele lá. Aí ele mandou mensagem para a senhora lá no WhatsApp. Ah, ele mandou agora, né? Aham. Então, eu não estou lembrada do nome dele, viu, Stephanie? Ele frequentou as aulas? As presenciais, sim. Tá, então eu vou achar Leovane Gonçalves. Achei aqui. Tá, eu vou colocar aqui um asterisco. Obrigada Tá por ter bom. avisado, viu? Tá bom. Tá, obrigada. Aqui no caso, então, você tá ok, né, Stephanie? Eu já tinha colocado. Tô sim. Tá, então falta o Ednan. Já vou pôr aqui, Ednan. Obrigada ao restante, fica à vontade, viu, pessoal, para vocês saírem. Hoje eu quase matei os 6, meu intuito é esse mesmo. E professora Maísa, tá, Caroline. Ok. Tawane Laurindo. Deixa eu ver aqui. Caroline, ok. Kathleen, ok. Mais ok. Guitarra, ok. Tawane Laurindo, ok também. Gênesis também está em outra cidade, onde trabalha com o pai. Vou colocar um asterisco aqui. Gênesis. Eu lembro do Gênesis. Gênesis Paulo. Ok, mais alguém? Ok, então, meninas, muito obrigada. Boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada. Beijo. Rafaela, acho que é essa aqui que é a Rafaela. Uhum. Ok.